para fazer a obra de Deus. Deus abençoe vocês, enquanto missionários de Deus. Vamos meditar na palavra? Isaías capítulo 64, vamos ler apenas o versículo 6. Isaías capítulo 64, o versículo 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Somos como o impuro, todos nós. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Amém. Nós lemos na versão NVI. Na versão Almeida Corrigida e Fiel, esse mesmo texto está assim: mas todos nós somos como o imundo. Imundo aqui, tá, gente? É na verdade falando sobre alguém cerimonialmente impuro. Eu vou explicar já já para a igreja. Na religião judaica, eles tinham esse termo para chamar pessoas cerimonialmente impuras. Eram chamadas de pessoas imundas. Isaías diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Em outra versão diz imundície, é a mesma coisa. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Amém. A mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos, nesse domingo de Santa Ceia, tem esse título: somos todos iguais. É óbvio que diante de Deus, nós somos todos iguais. Mas eu quero que você entenda que o profeta Isaías está querendo nos dizer, nesse texto do capítulo 64, é que no final das contas, tá, irmãos? No final das contas, todos nós somos iguais. Tem ninguém melhor que ninguém. Sabe o que é interessante? É que o capítulo 64, o profeta Isaías começa declarando a grandiosidade do Senhor. Aí ele começa dizendo assim: se o Senhor rompesse os céus e descesse. E ele fala sobre a majestade de Deus, ele fala sobre a grandiosidade do Senhor. E ele fala sobre a misericórdia desse Deus tão grande, mas que olha a gente, eu, você, nós, seres humanos. A palavra diz, né, que o mundo, imagina o planeta que a gente vive, o mundo para Deus é como uma gota no balde. É assim que a palavra diz. Agora imagina eu e você, comparado a esse Deus grandioso. Aí o profeta diz: apesar dessa tua grandiosidade, o Senhor tem misericórdia em relação aos nossos atos. Aí lá para o meio do capítulo 64, Isaías diz assim: mas apesar disso, apesar da tua grandeza, apesar da tua misericórdia, apesar do teu amor, todos nós somos pecadores. E é por isso que no versículo 6, ele diz: todos nós somos como o imundo, e as nossas obras de justiça como trapo de imundícia. Como eu já expliquei para os irmãos, uma pessoa imunda, gente, era uma pessoa cerimonialmente impura. Deixa eu explicar para você. Por exemplo, se uma pessoa perdesse um ente querido, estivesse naquele momento de velório, e sem querer essa pessoa tocasse no caixão, essa pessoa era considerada imunda durante um tempo. Ela tinha que ficar de quarentena, sozinha, isolada, sem aparecer publicamente, porque a lei dizia isso. Se essa pessoa comesse carne de porco, ela era considerada imunda. Se essa pessoa tivesse contato com um leproso ou com uma leprosa, era considerada imunda. Então o que era uma pessoa imunda? Uma pessoa
cerimonialmente impura. Agora presta atenção, o profeta também traz outra figura de linguagem. Ele diz assim: as nossas obras de justiça são como trapo de imundícia. Trapo de imundícia, gente, naquela época não existia a tecnologia que temos hoje para a mulher quando ela está no seu momento de ciclo. Hoje, graças a Deus, a tecnologia é outra. E outra coisa, uma mulher, para a lei judaica, no seu tempo de ciclo menstrual, ela também era considerada impura, imunda. Há uma expressão espiritual nisso aí, tá, gente? Parece absurdo, né? Mas era. Então, quando a mulher estava no seu momento de ciclo, ela tinha que se isolar dentro da sua casa. Tem até uma série na Netflix chamada Tenda Vermelha, eu acho que já saiu, que fala sobre como tratavam as mulheres nesse momento. Quando as mulheres moravam num acampamento, existia uma tenda com pano escarlate, e toda mulher no seu tempo de ciclo ia ficar lá isolada. Por quê? Porque a lei dizia que naquele tempo ela estava cerimonialmente impura. Ainda bem que veio a graça, né? E Jesus nos livrou de todos esses rituais. Mas deixa eu te dizer, como não tinha naquela época, vou falar agora até de algo assim bem abjeto, né? Como naquela época não tinha a tecnologia que temos hoje, então quando Isaías diz que os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia, a palavra no original hebraico, gente, fala de um pedaço de roupa, de pano que foi rasgado para ser usado. Olha que coisa. Isaías está dizendo que nós somos, no nosso normal, nós somos cerimonialmente impuros para Deus. E ele está dizendo, presta atenção, que quando eu me esforço para ter algum ato de justiça, esse meu ato de justiça, que na língua hebraica é chamado de tzedaká, Jesus fala disso, tá? Criticando os fariseus, né? Quando ele diz, olha, os atos de justiça de vocês, vale de nada. Quais eram os atos de justiça, gente, dos judeus? Dar esmola. O judeu tem que dar esmola durante um período, é um ato de justiça obrigatório na lei. Todo judeu tem que, durante uma parte do ano, fazer jejum, é tzedaká, ato de justiça. Todo judeu tem que orar durante um tempo, isso está na lei, isso é chamado de tzedaká, é ato de justiça. Ou seja, é como se, no determinado momento, presta atenção, pelos meus pecados, como se fosse uma forma, né, de me penitenciar, eu fizesse alguns atos de justiça, para ver se eu merecia a misericórdia de Deus. Isso na religião judaica é chamada de tzedaká. Pois é, Isaías está dizendo, os nossos atos de justiça é como um trapo de imundícia, comparado com a tua justiça. Vocês percebem que ele está colocando todo mundo dentro desse cesto? Ele está falando de todos. Por isso que a palavra de hoje, que eu quero compartilhar com os irmãos, tem esse título: somos todos iguais. Deixa eu dizer para você como foi que essa palavra o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Como eu disse para os irmãos, a gente olha para essa tragédia lá no sul do Brasil, né? E a gente fica impressionado como o ser humano ele pode se unir para fazer o bem. Eu só citei algumas coisas, tá, gente? Mas tanta coisa linda está acontecendo. Aliás, algo bom e importante para a gente falar aqui, né? 90% do que está acontecendo lá, gente, não é o Estado não, tá? Não é o governo não. São cidadãos ajudando os cidadãos. Aliás, quando o Estado entra é só para atrapalhar. Hoje mesmo, quando eu estava vindo uma fala do ex-jogador Dunga, que é um gaúcho, gente. Esse homem não tem dormido de tanto que tem ajudado. Ontem mesmo ele falava sobre 1.500 marmitas que ele e os amigos estavam distribuindo para as pessoas que estão passando fome. E ele disse que chega fiscal da prefeitura lá dizendo que eles não podem distribuir porque tem que passar pela inspeção do nutricionista. Aí alguém vai dizer assim, pastor, mas tem que ser, né? Imagina se está estragado. Meu irmão, quando você está faminto,
Quando você está de fato necessitando. Analisa aí. Mas essa é outra história, né? Mas eu fico muito feliz vendo tanta ajuda, tanta bondade, tanta generosidade. Mas, irmãos, eu fico estarrecido. Como o ser humano pode ser tão mau? Num momento tão difícil. Como o ser humano pode ser tão maléfico? Você deve ter visto notícia. A turma que está emprestando jet ski, barco, está sendo assaltada, a mão armada. Estão levando. Os abrigos sendo atacados. Crianças sendo atacadas. Crianças que perderam o pai, perderam tudo. E eu fico pensando, né? Meu Deus! Como que o ser humano pode ser tão perverso? Envolto já da própria maldade da catástrofe. E quando eu estava pensando isso ontem, pensando como é que o ser humano pode ser tão maléfico, né? Tão maldoso. Sabe o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração? Todo mundo é assim, Zoa. Todo ser humano tem a sua porção de maldade. Pode só não ter a ocasião certa. E essa palavra, gente, que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, isso veio assim como uma bomba. Porque foi exatamente assim que o Espírito Santo me disse. Quando eu ouço essas notícias de maldade, imagina, gente, crianças sendo atacadas nos abrigos. E aí seja quem tem um mínimo de senso de justiça, e o Espírito Santo diz, todo ser humano é assim. Todos nós temos uma porção de maldade que ainda não se revelou. É por isso que Romanos capítulo 3, a partir do versículo 22, diz o que, gente? Todos pecaram, sem exceção. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, no final das contas, nós temos essa maldade. Porque deixa eu confessar algo para você. Quando eu ouço uma maldade dessa que está acontecendo, sabe qual é o desejo? Sendo bem claro. O desejo que dá é ir lá e fazer algo com a própria mão, né? E o que é isso, gente? O nome disso não é justiça. Isso é a maldade do meu coração também querendo vir para fora. Porque a própria palavra do Senhor, o apóstolo Paulo disse isso, né? Olha, a vingança você tem que deixar com o Senhor. Mas eu, como ser humano, dentro da minha maldade, eu quero ir lá e quero fazer meu justiçamento. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É assim que diz Romanos capítulo 3, versículo 23. Sem exceção. Eu tenho a minha porção de maldade, você tem a sua porção de maldade. Eu dizia nos cultos da manhã, irmãos, que quando se fala de maldade, olha, presta atenção, maldade, pecado. Existem os pecadores contumazes. Você sabe o que é o pecador contumaz, né? É aquele que vive pecando sem freio. Mas deixa eu te dizer, existem também os pecadores de ocasião. E o que é, pastor, o pecador de ocasião, a pecadora de ocasião? É porque ainda não surgiu a situação própria para esse pecado nascer. Guarde isso no seu coração. Porque diante de Deus, irmãos, não existe ninguém justo. Esse texto de Romanos diz exatamente isso. Não existe um justo sequer. Sabe o que eu interpreto? Só está esperando a ocasião. Porque, irmãos, nós somos hábeis para apontar os pecados dos outros. Porque todo ser humano, preste bem atenção, todo ser humano tem o seu pecado de estimação. Mas nós somos hábeis para apontar o pecado de estimação do outro. O nosso, nem tanto. No final do versículo 6, de Isaías 64, o profeta diz assim:
e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Guarde isso aí no teu coração. Todas as vezes que você vir na Bíblia a palavra iniquidade e transgressão, está falando da mesma coisa. Iniquidade e transgressão é a mesmíssima palavra. E o que significa, gente? Iniquidade vem da palavra hebraica avon. É na mesma grafia dessa empresa de cosméticos aí, tá? Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Alguém vai dizer, não compro mais na Avon porque o pastor disse que é iniquidade. Não tem nada a ver. Mas em hebraico a palavra iniquidade é avon, na mesma grafia. Mas ela vem de uma outra raiz da palavra avá, A-V-A-H. Que significa algumas coisas. Mas quando a gente vai se aprofundar no significado da palavra, avá e avon significa dobrar. Aí você vai pesquisar mais um pouquinho e sabe, de uma forma assim bem coloquial, o que significa iniquidade? Significa dobrar a aposta. O que isso tem a ver com pecado, pastor? Iniquidade é quando eu sei que algo que eu estou fazendo não agrada a Deus e mesmo assim eu vou lá e faço. Estou fazendo o quê, gente? Estou dobrando a aposta. Eu sei que eu não posso falar mal de ninguém, mas eu vou lá e falo. Sabe como é o nome disso? Esse é o pecado consciente. A palavra do Senhor diz em Provérbios que Deus abomina a pessoa que semeia contenda entre os irmãos. O que isso significa? É a pessoa que pega um pouquinho daqui, leva para ali. Isso acontece principalmente em família, né? Grupos de amigos, aí eu pego um pouquinho daqui, levo para ali, pego daqui, trago para cá. Isso é semear contenda. Eu sei que isso Deus não se agrada, mas tem muita gente que faz isso conscientemente. Sabe como é o nome disso? Iniquidade. É quando eu faço na consciência de que não estou agradando a Deus, mas eu vou lá e faço. Isaías está dizendo que mesmo a gente tentando fazer obras de justiça, é como trapo de imundície. E a nossa iniquidade, ou seja, esse nosso jeito contumaz de repetir erro, é isso que nos afasta de Deus. Porque no final das contas, somos todos iguais. Rapidamente, antes da gente cear, eu quero trazer 2 exemplos para elucidar o que eu estou falando. Numa história bem rápida que eu vou contar. A palavra do Senhor diz que Deus manda o profeta Samuel ir na casa do pai de Davi para ungí-lo como rei. Nessa ocasião, Saul era o rei de Israel. A Bíblia mostra, 1 Samuel capítulo 16, que Samuel faz isso às escondidas. A palavra diz que o próprio Deus diz para ele, se você for para lá, diga que você está indo sacrificar. E ele diz para o Senhor, mas se Saul ficar sabendo, ele vai me matar. Diga que você está indo oferecer um sacrifício. Então ele chega lá em secreto, informa para Jessé que estava ali para escolher um dos seus filhos como rei de Israel. Vocês conhecem a história, eu serei bem rápido e prático em contar. Davi é escolhido entre todos os filhos de Jessé. A palavra diz que Samuel unge Davi como rei. E a partir daquele momento, o Espírito de Deus se apossa de Davi. O que é que acontece com ele? Nada. Ele volta a ser pastor. Saul continua no trono e ele toca a sua vida. Saul tinha sido escolhido, irmãos, por Deus. Foi ninguém que escolheu. A Bíblia diz que foi Deus que disse para Samuel, vai lá na casa de Quis, que era o pai de Saul, e eu escolhi o filho dele. Só que quem tinha optado, né, em deixar Samuel de lado e levantar um rei foi o povo. Então Deus disse, tá bom, vocês estão escolhendo, eu vou escolher para vocês um rei. Só que, olhe bem para mim, Saul, ele se perdeu no poder. Sabe aquela máxima que a gente usa quando a gente olha para alguém que se perdeu no poder e a gente diz, subiu para a cabeça? Foi o que aconteceu com Saul. Ele se perdeu no poder. Sendo escolhido por Deus, ele se tornou alguém frio, calculista, arrogante. E a palavra diz que por conta dessa maldade que começou a se instalar no seu coração, ele recebeu um espírito maligno. Ele agora era perturbado por esse espírito. E ele ficava violento, ele se agitava,
A Bíblia diz que quando esse espírito maligno vinha e atormentava a alma de Saul, ele ficava muito agitado. Então seus serviçais, né, os seus servos, tiveram a ideia de chamar alguém para tocar harpa para ele. Quem é que está hoje aqui na guitarra? Quem é que está aqui? Quem é o dono dessa guitarra? Ah, é o Felipe? Felipe, se preocupe não que eu não vou desafinar, tá? Uma lira, gente, uma harpa era tocada assim, em pé. Depois você pesquisa na internet para você saber o que é uma lira. E a palavra diz que então encontraram Davi para tocar harpa para Saul. Eu costumo dizer, gente, que encontrar um harpista em Israel é a mesma coisa da gente encontrar uma mercearia itabaiana em Sergipe. Já viu alguma mercearia itabaiana lá no teu bairro? Perto da tua casa? Meu Deus do céu, é a mesma coisa. Em Israel, encontrar um harpista para tocar uma harpa é a mesma coisa da gente encontrar uma mercearia itabaiana aqui. Mas sabe quem foi que eles encontraram? O menino que tinha sido ungido, né? Essas coincidências de Deus. Então Davi sai do campo e vai para dentro do palácio. Para ser rei, ainda não, mas já era ungido. Tinha alguém no trono, mas não tinha mais unção. Tinha alguém tocando harpa que tinha unção. Isso é muito profundo, né? A palavra diz que quando o espírito maligno vinha sobre sobre Saul, Davi era chamado às pressas, então ele pegava sua harpa e ele começava a tocar. Quando ele começava a dedilhar sua harpa e cantar, Saul ia se acalmando, até que o espírito deixava. Por quê, gente? Porque já existia uma unção do espírito na vida de Davi. Saul ficava perturbado, chama Davi, Davi tocava a harpa, Saul se acalmava. Interessante, tá, gente? Nesse momento, Davi ainda não tinha enfrentado Golias, ele era um anônimo. Saul se agitava, chamava Davi, tocava a harpa, Saul se acalmava. Só que Saul ficou sabendo, possivelmente, né, que Davi tinha algo diferente na vida dele. Aí calha nessa história de Davi enfrentar Golias, e a palavra diz que quando ele voltou da batalha, as mulheres saíram pelas ruas de Israel declarando: Saul matou milhares, mas Davi já matou dezenas de milhares. Diz que o comentário de Saul foi: o que é que está faltando agora para ele, senão o trono? Se o homem já estava, gente, completamente encharcado de ódio, de rancor, de maldade, a palavra diz que quando ele ouviu isso, um dia Davi estava lá, tocando a harpa para ele, olhando para ele, começou a perceber que o semblante dele estava mudando. Sabe aquela história de um olho no gato, um olho no queijo? A palavra diz que Saul foi passando a mão para pegar a lança, e num golpe rápido, a palavra diz que ele pegou aquela lança, arremessou contra Davi, para cravá-lo na parede. Davi se esquiva, a lança crava na parede, e Davi foge. A partir daquele momento, Davi começou a perceber que não era bem-vindo no palácio. Nesse momento, Davi estava casado com a filha dele. Imagina, gente, Davi era o genro do homem que queria matá-lo. Um dia cheio de ódio, cheio daquele espírito maligno, a palavra diz que Saul manda os seus soldados ir na casa de Davi para pegá-lo. E quando chega lá, Mical diz: olha, ele não pode ir não, porque ele está doente. Ela tinha colocado uma estátua na cama, coberta, e disse que ele estava doente. Voltaram e disseram para Saul: olha, ele não pode, que ele está doente. Saul estava tão cheio de ódio, que ele disse para os seus soldados: pois traga ele na cama, que eu quero matá-lo na cama. Foi nesse momento que Mical preparou para ele um plano de fuga, e ele teve que fugir de Israel. A palavra diz que ele teve que tirar sua família de Israel, porque não só ele, mas toda a sua família estava agora sendo perseguida pelo rei.
Quero abrir um parêntese aqui para convidar você para a gente pensar. O que você acha que se passava na cabeça de Davi nesse momento? Meu Deus, o que foi que eu fiz? Por que esse homem está agindo com tanta maldade contra mim? A Bíblia traz até uma narração inusitada, né? Diz que agora Davi fugia de um lugar para o outro e Saul ia atrás para matá-lo. Saul chegou no determinado povoado e ele ficou sabendo que aqueles sacerdotes tinham dado comida para Davi. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele matou todos os sacerdotes pelo simples fato de terem ajudado Davi. Imagina a cabeça de Davi. Oh, meu Deus. Um dia quando eu sentar nesse trono, nunca farei isso. Por que eu estou sendo tão perseguido? Que esse homem me olha com tanto ódio? Que a ação gratuita é dele comigo? Por quê? Vamos resumir a história. Saul foi tomado, irmãos, por tanta maldade, você conhece a história, que ele mesmo tirou a sua vida. Porque o seu coração era presunçoso. Ele não tinha entendimento que precisava da presença de Deus. E o final da história de Saul é essa, ele tira a sua própria vida. O que aconteceu naturalmente, gente? Davi senta no trono. A palavra diz que no primeiro momento sobre só algumas tribos de Israel, e depois de 7 anos Deus o coloca sobre toda a nação de Israel. Ele é agora o rei de todo Israel. O Senhor começa a estabelecer o seu reinado. Davi já era famoso, se torna mais famoso. A palavra diz que o rei de Tiro deu a ele de presente, gente, um palácio. Ele nem precisou gastar, ganhou de presente o palácio. É nesse momento, né, quando ele entra no seu palácio, que ele ganhou de presente, que ele é movido para construir o templo do Senhor. É quando Deus diz, olha, quem vai fazer isso é teu filho. A palavra então diz que, numa época que era para os reis irem para a guerra, Davi não foi. Ele ficou, seus soldados foram para a guerra e ele ficou. Numa tarde tirou um cochilo e quando ele se levanta, vai dar um passeio. E de lá do seu terraço ele vê uma mulher se banhando. Se interessa por ela, mesmo sabendo que ela era a esposa de um dos seus melhores soldados. Quando Davi estava fugindo de Saul, irmãos, ele tinha 600 homens de confiança. Mas a palavra diz que ele tinha um grupo de elite, que era a quem ele confiava a vida. Desse grupo de elite, esse soldado, que era esposo daquela mulher, era alguém que Davi confiava a sua vida e esse soldado confiara a sua vida a Davi. Mas Davi tinha chegado no poder. Lembra o que eu disse para você? Que tem o pecador quanto mais, aquele que repete o pecado e vive no pecado. E tem aquele que ainda não apareceu a ocasião. A gente vive num tempo, né, irmãos, que a gente vê tudo isso e a gente diz, é um absurdo, pastor, esses políticos, tudo ladrão, e só roubam. Eu pensava nisso ontem, o Espírito Santo dizia no meu coração, tem gente que se tiver ocasião, Zoar, e tiver no lugar, e tiver a caneta na mão, porque no final, somos todos iguais. Davi viu a mulher se banhando, chama a mulher para sua casa, mesmo sabendo que era esposa do seu amigo, se deita com ela, e ela fica grávida. Quando ela fica grávida, ele se desespera. E agora ele bola um plano. Manda chamar o seu soldado, o esposo da mulher da guerra. Ele estava na guerra. Manda um recado para Joabe e diz, mande Urias, pois eu quero mandar por ele uma mensagem estratégica para a guerra. Urias chega, a palavra diz que ele fala para o seu soldado, você não vai voltar hoje. Você vai ficar aqui, você vai jantar comigo, amanhã você volta com uma notícia
para a batalha. A Bíblia diz que naquela noite Davi mandou preparar um banquete. A Bíblia traz o detalhe de que ele mandou colocar muito vinho. Perdão a expressão que eu vou usar, e naquela noite, gente, seu Urias tomou uns goró. E Davi motivando, por quê? Porque a intenção dele era terminar o jantar, ele vai para casa, se deita com a mulher. Naquela época não tinha exame de DNA. Estava tudo arquitetado, né? Só que Urias, ele era fiel em todo o seu ser. A palavra diz que ao invés de ir para casa, ele dormiu na porta do rei. Outro dia disseram para Davi, olha, o homem não foi para casa não. Dormiu aqui na tua porta. Davi o chama e diz assim, por que você não foi para casa descansar? Gente, olha a fidelidade de Urias. Ele diz para Davi, como é que eu posso ir para casa, dormir, me deitar com minha mulher? Se os meus amigos estão lá na batalha. Gente, isso já seria motivo, né? De Davi desconstruir todo o seu plano. Mas lembra que eu falei para vocês? O que significa iniquidade? Iniquidade é o que, gente? É dobrar a aposta. Deixa eu te dizer, às vezes só está faltando a ocasião certa. Para eu não só pecar, como às vezes eu vou dobrar a aposta. Foi o que Davi fez. Ele disse, tá bom, você não vai hoje não, mas amanhã você vai. Aí prepara outro banquete, coloca mais vinho. E depois despede Urias para ir para casa. Aí ele não dormiu mais na porta do rei. A palavra diz que ele foi dormir junto com os soldados. Apesar de ser um oficial. Disseram para Davi no outro dia, olha, ele não dormiu na tua porta, ele foi dormir na taverna. Então Davi percebe, vou ter que dobrar a aposta. A palavra diz que Davi pega uma carta, escreve o seguinte decreto para o general: Joabe, coloque Urias no pior ponto da batalha para que ele morra. Enrola a carta, coloca a cera, coloca o seu selo, entrega a carta para quem, gente? Para o próprio homem. Para o próprio homem, com a sua sentença de morte. Eu dizia nos cultos da manhã, né? Que Saul, quando quis matar Davi, ele usou uma lança. Davi usou uma caneta. Porque às vezes, irmãos, nós estamos matando pessoas, não com a lança, mas com a língua. Não com a lança, mas com a nossa ação. Por quê? Porque no final das contas, todos nós somos iguais. Estou pensando agora no Davi, quando estava se direcionando para o trono, pensando, meu Deus, quando o Senhor me torna rei, eu serei um rei justo. Nunca eu vou fazer com ninguém o que Saul fez comigo. Deus me livre. Por que Deus me livre, gente? Porque ele ainda não tinha ocasião. Porque ele ainda não tinha o poder. Porque ele ainda não tinha autoridade. Porque ele ainda não tinha caneta na mão. É isso que o profeta Isaías está dizendo. Olha, no final das contas, todos nós somos iguais. É só o ambiente ser favorável. Porque no final todos nós somos iguais. Irmãos, o homem levando a sua própria sentença de morte, assinada pelo rei. O rei que decidiu dobrar a aposta. Ele já estava em pecado, né? Porque quando ele arquiteta esse plano, ele já está pecando. Quando ele insiste, ele está agora em que área, gente? Em que campo? Ele está no campo da iniquidade. É o do dobrar a aposta. Urias leva a sua carta de sentença, entrega ao general Joabe. Já imaginou? Joabe lendo aquela carta na frente daquele soldado e vendo que ali estava a sentença dele. Joabe era daquela turma, né, de que missão dada, missão cumprida. Urias é colocado no pior ponto da batalha. Chegou muito perto das muralhas. Foi alcançado pelas flechas dos flecheiros. E ele então morre. Joabe manda uma carta para Davi dizendo: conquistamos a cidade,
mas tivemos algumas baixas. Um dos nossos heróis morreu. Sabe qual foi a resposta de Davi? Infelizmente isso acontece com os melhores homens. Irmãos, a pergunta é: o que se transformou o coração daquele homem? Isso acontece quando nós dobramos a aposta. Davi achava que nunca agiria igual a Saul. Ele foi frio, foi calculista. Possivelmente foi tudo aquilo que ele tinha dito um dia para Deus que nunca seria no dia que se sentasse no trono. Porque no final das contas, somos todos iguais. Só falta a ocasião. O soldado morre, a mulher fica viúva. E agora Davi se sente no direito de aparecer para todo Israel como o bom rei. Espera passar o luto da mulher, acolhe a viúva, recebe-a como esposa, casa com ela. A mulher aparece grávida. Alguns fizeram a conta, outros não. Mas Davi agora estava, pelo menos na mentalidade dele, né? Estava tudo bem. Um dia aparece no seu palácio o profeta Natã. Natã aparece lá e começa a conversar, uma conversa e outra. Natã diz: ei, eu quero te contar uma história. Existiam dois vizinhos. Um era um homem muito rico, ele tinha fazenda, ele tinha muito gado, ele tinha muitas ovelhas. Vizinho dele tinha um homem muito simples, ele só tinha uma ovelha. Essa ovelha ele cuidava tão bem como se fosse alguém da família. Inclusive tratava dentro de casa. Um dia chegou uma visita na casa desse homem muito rico, e ao invés de ele pegar uma ovelha para preparar uma refeição, ele mandou, e forçosamente aquela ovelha do seu vizinho foi tirada. E ele preparou a refeição. Davi foi ouvindo isso, né, gente? E como a gente costuma dizer, foi se enchendo. Foi se enchendo. Parece o início da minha mensagem, né? Eu falei para vocês o que me motivou a pregar essa mensagem hoje, né? Eu vou olhando e vendo a maldade das pessoas e vou me enchendo, dizendo: meu Deus, onde é que está a justiça? E o Espírito Santo disse para mim: o que, Zoar? Vocês são todos iguais. A palavra diz que Davi diz: se isso é no meu reino, esse homem vai morrer. E o que ele fez, a sua casa, eu vou tirar muito mais. Por quê, gente? Porque nós temos esse senso de justiça. Para quê? Para apontar os pecados domésticos dos outros. Nós somos hábeis, rápidos. E Davi faz isso. Se é no meu governo, tipo assim, né? Se é na minha jurisdição, esse homem vai pagar. O profeta olha para ele e diz: esse homem é você, Davi. Agora Deus começa a fazer uma retrospectiva com Davi, né? O Senhor lhe tirou lá de trás do rebanho. Tipo assim, né, gente? Você não era nada, rapaz. O Senhor tirou você de lá. O Senhor te honrou mais do que os seus irmãos. O Senhor te honrou mais do que qualquer um em Israel. Eu gosto desse detalhe quando a Bíblia diz assim: tudo que você pediu a Deus, o Senhor te deu. Se você tivesse te pedido mais, o Senhor teria te dado mais. Será que Deus concedeu àquele homem? Tudo que você pediu a Deus, o Senhor te deu. E se você tivesse pedido mais, Ele teria te dado mais. Por que você fez isso, Davi? Agora vem a sentença, né? Por causa disso, a espada não vai se apartar da tua casa. Aquilo que você fez em oculto, vão fazer com você à vista de todo Israel. E o filho que a tua esposa está esperando, a tua não, a esposa de Urias. Você já percebeu, tem um detalhe na Bíblia, né? Todas as vezes que a palavra fala de Batseba, nunca cita ela como esposa de Davi. Sempre cita ela como esposa de Urias. Pense nisso, tá? Deus perdoou Davi, mas existia na vida dele um marco. Tem pecados, irmãos, que Deus vai nos perdoar, mas vai ficar como um marco na nossa vida. Até em Mateus, quando a palavra fala sobre as 5 mulheres que fazem parte da genealogia de Jesus, lá está o nome de Batseba. Leia lá para você ver, Mateus capítulo 1. Fala de Batseba, não a esposa de Davi, mas a que fora mulher de Urias. Tem algo simbólico aí.
Qual a diferença, gente, entre Saul e Davi? Nenhuma. Agora é óbvio, né, que eu não vou terminar minha mensagem agora, né? Esse é aquele ponto da mensagem que a gente vai murchando, né? Murchando. Eu não posso terminar a mensagem assim. Tem uma diferença, gente. Apesar de Davi e Saul serem iguais, tem uma diferença entre os dois. E qual é, pastor? Um tinha um coração irreconciliável. É tanto que o seu final foi triste, pois ele não achou que podia contar com o favor e a misericórdia de Deus. Já Davi, a palavra diz que quando o Senhor dá essa sentença de que o seu filho morreria, ele tira as suas vestes reais, ele rasga a sua roupa, ele vai para o chão. E a palavra diz que lá ele fica 7 dias, pedindo ao Senhor misericórdia. A oração dele: não deixa acontecer com meu filho aquilo que é só responsabilidade minha. E para mim, irmãos, o texto que mais diz qual era o coração desse homem é o Salmo 51. E eu quero ler com você, antes da gente orar, o Salmo 51. Abra sua Bíblia. Salmo 51, o verso 1. Salmo 51 é o abismo que diferencia o coração de Davi para o coração de Saul. Porque entenda, irmãos, no final das contas todos nós somos iguais, mas há uma diferença. Aqueles que reconhecem que precisam do amor de Deus, e aqueles que a sua arrogância não permite. Olha o que esse homem diz no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Ele tinha consciência, né? Que ele tinha dobrado a aposta. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. O que é que Davi está dizendo? Tudo que está acontecendo eu mereço. O nome disso é o que, gente? Consciência e arrependimento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os meus ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus.
Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça, ó Senhor. Da palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua bondade, fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém. Digam graças a Deus. Sabe qual é a nossa sorte, irmãos? O sangue de Jesus. Sabe qual é a minha e a sua sorte? O sangue de Cristo. A palavra do Senhor diz que Ele nos purifica de todo o pecado. Tudo. Ele arranca a nossa culpa. Ele nos purifica, como diz Romanos 3, a partir do versículo 22, não porque a gente mereça. É assim que Paulo diz: ó, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, mas sobre nós veio a graça, e não é porque você merece, porque é graça. Agradeça aí no seu lugar pelo sangue de Jesus. É o teu sangue, Jesus. É o teu sangue, Jesus. Oh, é o teu sangue, Jesus. É o teu sangue. Somente o teu sangue nos purifica de todo pecado. Obrigado, pois esse sangue foi derramado ali na cruz do Calvário. Ah, Ele nos remiu, Ele nos purificou, Ele nos lavou, Ele tirou a nossa culpa. É só o teu sangue, Jesus. Vamos declarar isso nessa noite. Fique em pé no seu lugar. Leva-me além todas as alturas, ouço a tua voz, fala de tua justiça e pela minha vida, Jesus, isso é o teu sangue. Você pode declarar isso? A tua cruz mostra a tua graça, mostra a tua graça, o amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Declare isso. Que nos lava nos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. A cruz, a cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava os pecados. Levante as suas mãos e declare isso.
É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Ele nos purifica de todo pecado. Ele nos livra de toda maldade. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. É o teu sangue, Jesus. É o teu sangue, Jesus. Nada além do sangue. Cante isso. Declare isso. Levante suas mãos e diga que você é livre. Nenhuma culpa está sobre você. O Senhor te perdoou. O sangue de Cristo te lavou. Somos livres em ti, Jesus. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Diga isso com alegria. Pode aplaudir ao Senhor bem forte. Mais que a neve, segure na sua mão o corpo e o sangue de Cristo. Oh, segure na sua mão o corpo e o sangue de Jesus. Você entende o quanto esse momento é santo, é sublime. Mais que a neve, é o teu sangue, Jesus. É o teu sangue, Jesus. Oh, é o teu sangue, Jesus. Mais que a neve, é o teu sangue, Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você que entende que precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, esse é o momento. Você se entregar ao Senhor Jesus dizendo: eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Eu não posso viver sem ti. Posso viver sem o teu perdão, Jesus. Enquanto nós vamos cear, a qualquer momento você pode sair do seu lugar e vir aqui diante do altar. Eu quero orar por você. Você que quer entregar a sua vida para Jesus. E esse é um momento também, irmãos, de renovarmos a nossa aliança. Sabe você que essa palavra chega no teu coração como uma bomba atômica. O Espírito Santo te dizendo: meu filho, minha filha, é hora da gente renovar essa aliança. É hora de atarmos o nosso compromisso. É você que pode fazer isso agora aí no teu lugar. A Santa Ceia, irmãos, ela é para os filhos de Deus. Filhos de Deus são aquelas pessoas que já aceitaram Jesus como Salvador. E reconheceram isso através do santo batismo. A Santa Ceia é para estes. Aí no teu lugar, renova a tua aliança com o Senhor.
Mas se tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus, qualquer momento da ceia, você pode vir aqui no altar e eu vou orar por você. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso sempre em memória de mim. Semelhantemente, após a ceia, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Você entende, meu irmão? Por que a gente tem que repetir isso até que o Senhor venha? Porque aí somos lembrados, né? Que somos pecadores, precisamos de perdão. Então nos arrependemos, nos reconciliamos com o Senhor. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, e a nossa aliança com Deus está refeita. A Santa Ceia é para isso. Se reconcilie com o Senhor agora. É você e o Senhor. É você e o Espírito Santo. Segure na tua mão direita o corpo de Cristo. Levante. E neste momento, faça um pedido especial ao Senhor. Algo que você entenda que só Deus pode fazer na tua vida. Inclusive, a partir dessa palavra, sabe você que percebe que tem coisas dentro de você que você não consegue vencer? Foi a partir dessas coisas que o apóstolo Paulo disse, né? Miserável homem que sou. Mais adiante ele explica por quê, né? Ele diz: aquilo que eu quero fazer eu não consigo, mas aquilo que eu não quero fazer, estou fazendo constantemente. Miserável homem que sou. Pois é, nesse momento, peça a ajuda do Espírito Santo. Diga para Ele que tem coisas que você quer vencer, mas não consegue. Esse é o momento. Esse é o momento. Levante na tua mão direita o corpo de Cristo e diga assim comigo: obrigado, meu Deus, porque o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Amém. Comamos o corpo de Cristo. Toma-me, rendido estou ao pé da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Aqueles que comeram do pão agora podem tomar. As minhas mãos, Assim que você ceiar, celebre, adore, glorifique meu coração, sangue de Jesus onde juro de todo o pecado. tu tens pra mim. Eis-me aqui, Se você quiser aproveitar esse momento para se ajoelhar aí no teu lugar e ter um tempo de oração, enquanto essa ministração abençoa a tua vida, pode se ajoelhar, tem um tempo de oração, de conversa com o Senhor. Nos rendemos a Ti, meu Deus, nos prostramos na Tua presença, nos rendemos aos Teus pés, reconhecemos a Tua soberania, meu Deus. Reconhecemos que precisamos de Ti mais do que tudo. Reconhecemos
reconhecemos, meu Deus, que somente o sangue de Jesus é o que nos purifica de todo pecado. Esse é um tempo de reconciliação, Pai. Esse é um tempo de conserto, de renovo da aliança. Renovamos a nossa aliança diante de Ti, meu Deus. Oh, nos reencontramos contigo através do Santo Espírito do Senhor, que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. É diante de Ti que nos prostramos. É diante de Ti, meu Deus, que reconhecemos os nossos pecados e nos arrependemos. Vem sobre nós, lava-nos com Teu sangue, Jesus. É uma noite de aliança, é uma noite de arrependimento, oh, é uma noite de renovo. Vem sobre nós, porque estamos rendidos diante de Ti. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu sou teu e tu és agradeça ao Senhor. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu. Levante as suas mãos. Eis-me aqui, em ti estou. Celebramos na tua presença. Eu sou teu e tu és meu. Aplauda ao Senhor bem forte. Bendito é o nome do Senhor. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Abençoe quem está perto de você com a palavra de bênção. Ministre sobre a vida dessa pessoa a bênção do Senhor. Declare a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradecemos pelo teu sangue. Te agradecemos pelo teu perdão. Te agradecemos pela tua graça. É isso que nos reconcilia com o Pai. Obrigado, Jesus.
Obrigado, nós te agradecemos. Amém. Digam todos graças a Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Essa é a diferença. Somos todos iguais, mas com uma diferença: o sangue de Jesus nos torna aptos à vida eterna. Diga graças a Deus. Como a gente falou no início da palavra, eu quero agora orar de forma especial por todas as mamães, antes da gente ir para casa. Orar por você, mamãe, por esse dia tão especial, pela sua vida. Eu falava nos cultos da manhã que imagina que o Criador do universo escolheu o útero de uma mulher para trazer a salvação ao mundo. Já parou para pensar nisso? Isso é grandioso demais. Foi isso que Deus fez. Ele trouxe a salvação através do útero de uma mulher. Isso é muito representativo, tá, irmãos? Jesus, ele não simplesmente apareceu no mundo já grande, né? Deus, ele seguiu o processo natural para mostrar que a vida tem um processo. E eu louvo a Deus por você, mulher. E oro também nessa noite por você que não conseguiu gerar no seu ventre, mas o Senhor te deu a graça e o milagre de gerar vida de outras formas. O Senhor também te deu o poder da vida. Que o Senhor te abençoe. Oro pelas mães que aqui estão, oro por aquelas que estão em casa. É muito bom, né? Ter a nossa mãe. Eu não tenho mais a minha, mas eu louvo a Deus porque ela deixou uma semente e essa semente frutificou. Tem presente maior? Não. Então eu quero orar por você, mamãe, tanto você que está aqui, você que está em casa. Que Deus te abençoe, que a vida abundante de Deus se revele em você. Amém? Pai querido, eu quero te agradecer por esse momento tão especial, pelas nossas mamães. A tua palavra diz no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 25, que ela se reveste de graça e de bondade e sorri para o futuro. Ah, meu Deus, que essa palavra se revele sobre cada mãe, que possa olhar para o futuro e sorrir na certeza de que o Senhor já está lá e esperando. Meu Deus, honra essa tua filha e os sonhos e os desejos no mais profundo do coração. Se for da tua vontade, se for do teu querer, que o Senhor concretize para que o teu nome seja glorificado. Obrigado, meu Deus, pela graça que essa mulher teve de ser mãe. Aquelas que geraram no ventre, aquelas que geraram pelo milagre que o Senhor deu, de todo ser humano produzir vida. Que o Senhor abençoe as mamães que aqui estão, aquelas que estão em casa. Obrigado, Pai, obrigado pela bênção, porque nesse lugar, todas as pessoas que aqui estão foram geradas por esse milagre chamado mãe. Que a graça do Senhor venha sobre a vida destas filhas amadas e preciosas. Eu quero te agradecer, meu Deus, de todo o meu coração, por todas as mamães. Te louvo pelas mamães que alegram o teu coração com o dom de ser mãe. Te agradeço por isso, no nome de Jesus. Obrigado por essa noite, leva-nos em paz. Continua derramando sobre nós a tua graça, o teu amor. Obrigado por esse banquete que o Senhor nos preparou. Nos dá uma semana abençoada, meu Deus. Uma semana cheia do Espírito Santo, sempre desfrutando do teu favor. Te agradeço, Pai, no nome de Jesus, por esse tempo abençoado que o Senhor nos permite viver. No nome de Jesus, que a graça
do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Vão em paz. Uma ótima noite, uma ótima semana. Deus abençoe sua família.